Mas hoje nós vamos falar sobre fonte segura, né? Aonde você tem procurado para resolver os seus problemas, quando você está triste, aonde você se consola, quando você está em meio a confusões, tribulações, aonde você procura refúgio. Qual é a fonte que você tem procurado? Hoje a gente vai falar para você que a palavra de Deus é fonte segura em meio às confusões, em meio aos problemas. Então, nós temos que procurar no lugar certo, queridos. A nossa fonte é o Senhor. A nossa fonte precisa ser a palavra de Deus. Amém? Nos dias atuais, a gente tem vivido várias coisas. Nesse último ano, principalmente, aconteceu muita coisa no mundo inteiro, no Brasil, fora dele. E a gente fica pensando assim, né? Qual será o escape, né? Para o ser humano, para a humanidade. O escape é a palavra do Senhor. Como a gente aprendeu na célula terça, discipulando para ser discipulado, né? Quando nós aprendemos, recebemos, nós saímos também dividindo a mesma palavra. E é isso que nós temos que focar, queridos, de nos encher para a gente poder transbordar quando sair lá fora, amém? As pessoas precisam mais que de pão para a sua vida. Elas precisam se alimentar de cada palavra proveniente de Deus. Mas quem está com a palavra? Nós estamos, glória a Deus. A Igreja Vida Plena recebe essa palavra. E o que nós precisamos fazer para alimentar o povo que está lá fora? Dividir a palavra que recebemos. Amém? Tudo aquilo que a gente recebe, de graça recebei, de graça dai. Em Mateus 4:4 diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus respondendo ao inimigo: Olha, eu não quero nem saber. A minha vida, só quem sustenta é a palavra de Deus. Ele falou para ele: eu não preciso de pão, eu não preciso de nada. E é o que nós falamos, queridos. Nós não precisamos de nada além do que Deus. Nós precisamos da palavra dele e da presença dele em nossas vidas. Em Atos 20:32 diz assim: Agora me entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá moldar vocês para que sejam o que Ele quer e concedam a vocês tudo o que precisem nesta comunidade de santos amigos. O apóstolo Paulo falando: olha, eu não quero saber de nada na minha vida. A única coisa que eu quero é Deus, é a palavra dele, porque a palavra dele pode me moldar. Irmãos, qual é o modelo que nós temos de santidade? Jesus. E eu fiquei olhando essa palavra aqui, e o Senhor falou bem no meu coração. Jesus é o modelo máximo. E você, Ana Paula, onde que você está? Perto desse modelo, né? Então, que você faça essa reflexão nesta noite. Jesus é o modelo perfeito. Nós não seremos. Mas em que estágio que nós estamos, né? Em comparação a esse modelo? Eu sei que para mim falta muito, né? Cada um de nós temos que fazer essa reflexão. Senhor, eu preciso chegar ao modelo de Cristo. É isso que eu busco, modelo de Cristo. Nós precisamos ser pequenos Cristos. Mas para a gente chegar, a palavra de Deus é que molda. A palavra de Deus é que faz essa mudança e essa transformação em nossas vidas. A verdade nos transforma. O crescimento espiritual é o processo pelo qual substituímos as mentiras pelas verdades. A mentira é coisa do inimigo e as verdades é a palavra de Deus. E nós precisamos substituir a mentira. A gente vê em várias situações assim. Outro dia eu falei para o meu marido sobre uma questão de uma pessoa que mente. Aí eu falei para ele: é normal. As pessoas mentem e acham totalmente normal, né? Tem um ditado que diz que mente que nem sente, né? Mente é normal, é corriqueiro. Para nós não pode ser normal.
quando nós mentirmos, a gente precisa sentir aquela culpa e falar, nossa, eu menti. Por quê? A culpa é do pecado. Aí nós temos que saber, irmãos, não, naquilo eu errei, eu pequei. Eu preciso falar a verdade e não a mentira. O que deve dominar a nossa vida é a verdade e não a mentira. Ah, mas é só uma mentirinha porque eu não queria falar. Falei, não, fale a verdade. Não existe mentira pequenininha ou mentira grande, é mentira, né? E o cristão verdadeiro, o modelo de Cristo, não pode mentir. A gente precisa sempre, mesmo que doa. A palavra diz que mesmo com dolo próprio, a gente tem que sempre dizer a verdade. Mesmo que eu seja prejudicado, eu preciso falar a verdade. Eu não posso mentir. Quando eu minto, eu dou lugar para o pai da mentira. E eu não posso. Eu quero dar lugar na minha vida para o Pai das luzes, para Deus. Eu não posso dar lugar ao inimigo. Amém? Em João 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E, irmão, santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhante a Ele, para nos tornar semelhante a Cristo. Mas tudo isso exige que nós venhamos a receber essa revelação. Você já conversou com uma pessoa que não acredita em Deus e não acredita na Bíblia? É super difícil. Você não consegue colocar na cabeça dela que a palavra de Deus é a verdade. Você não consegue falar com ela de Jesus porque ela não acredita. Ela não recebeu a revelação. Por isso ela não pode passar para o processo de santificação. Mas nós já recebemos a revelação. Nós acreditamos em Jesus, cremos na sua palavra e confiamos nele. Por isso nós precisamos evoluir no processo de santificação. Amém? Para tornar-nos semelhante a Jesus, devemos preencher a nossa vida com a palavra dele, com a palavra do Senhor. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra. A Bíblia diz que ela é viva, o próprio Jesus disse isso. As palavras que eu disse são espírito e vida. Mesmo que você morra, o Senhor vai te levar para a eternidade. Por isso que ele diz que a palavra é espírito e vida. Se você morrer em Cristo, você viverá eternamente. Amém? Quando o Senhor fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor, toda a criação existe porque Deus disse. O Senhor falou essa palavra. Ele falou, haja luz e tudo se fez, né? Foi pelas palavras dele que tudo veio a existir. Sem ela, eu e você, nós não estaríamos vivos aqui hoje. A palavra de Deus gera vida, produz fé, promove mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, inspira a esperança, libera poder, esclarece a mente, cria coisas e nos garante um futuro eterno. Glória a Deus. Amém. A palavra do Senhor, ela é poderosa para fazer e causar todas essas mudanças na nossa vida. Nós não podemos viver sem a palavra de Deus. Nós, como cristãos, nós não podemos dizer, ai, que preguiça de ler a Bíblia. Não pode, queridos. Nós precisamos colocar como meta primordial na nossa vida a palavra de Deus. Ela é o alimento espiritual do qual você deve se alimentar para cumprir o seu propósito. Se você não se alimenta, você não consegue cumprir o seu propósito. A Bíblia é chamada de mel, pão, alimento sólido e leite. E essa refeição completa é servida pelo Senhor Espírito Santo para todos nós, queridos. Nós precisamos tomar posse desse alimento, fortalecendo e fazendo com que o nosso espírito cresça, para que a gente tenha essa maturidade espiritual na nossa vida. Pedro aconselha, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação.
Nós só encontraremos a salvação quando nós entendermos que a palavra de Deus, ela é tudo para nós. Para se tornar um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra deve ser a nossa prioridade. Jesus chama isso de permanecer nele. Ele disse o seguinte: se vocês permanecem na minha palavra, então são verdadeiramente meus discípulos. Não tem como você dizer que é discípulo do Senhor e não permanecer na palavra dele, não estudar, não ler, não se interessar por essa palavra. Na nossa vida cotidiana, a transformação operada pela verdade, que é a palavra de Deus, inclui algumas atitudes importantes por parte daquele que deseja ser transformado. Aí nós vemos duas coisas, queridos, que o cristão precisa ter. Uma é desejo de ser transformado e outra coisa é ter a atitude. A atitude para ser transformado. Nós precisamos andar em conformidade com a palavra, obedecendo, observando e sempre se autoanalisando. Como eu falei agora, será que eu estou chegando perto de Jesus ou eu estou longe, né? Nós precisamos estar o tempo todo com atitude e desejo de melhorar, desejo de crescer. Então, para ser transformado pela verdade, primeiro, aceite a autoridade da palavra de Deus. A autoridade da palavra de Deus, como ela é soberana sobre as nossas vidas. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a nossa vida. Precisa ser a bússola na qual você confia para saber a direção, o conselho a que você dá ouvidos para tomar decisões sábias e o parâmetro que você usa para avaliar todas as coisas. Primeiro, ela é a bússola que indica o caminho. Depois, ela é a voz no seu ouvido que te dá a direção. E por último, é o parâmetro que você utiliza. É como se fosse uma régua. Ó, aqui cabe na palavra de Deus, eu posso, aqui não cabe. O parâmetro serve para isso, para você saber o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. E nós precisamos usar isso, irmãos, ter essa autoridade sobre as nossas vidas. A Bíblia deve sempre ser a primeira e a última palavra em nossas vidas. Muitos de nossos problemas ocorrem porque nós baseamos nossas escolhas em critérios totalmente duvidosos. Às vezes a gente está baseando as nossas escolhas em coisas que vão andando pelo mundo aí, não pode. Nós precisamos basear as escolhas da nossa vida na palavra do Senhor. Primeiro, a gente às vezes se baseia nas escolhas para a nossa vida através da cultura, porque daí você fala assim, olha, todo mundo está fazendo isso, então eu vou fazer também. A outra escolha que a gente faz errada é tradição. Sempre fiz assim, né? Sempre todo mundo na minha família fez e agora eu vou fazer também. Totalmente fora da palavra de Deus. Razão. Isso parece ser lógico. Não tem como ser assim, queridos, lógica, né? O nosso Deus é um Deus totalmente fora da caixinha que a gente pensa, né? Coisas na Bíblia que a gente olha e fala, não acredito que Deus fez isso. O Senhor destruiu a terra com água e depois mandou o arco-íris para dizer que nunca mais destrói. O Senhor fez coisas, né, que nós não entendemos com a nossa mente. Então não há como ser lógico, razão, quando se fala de escolhas. Nós precisamos seguir a vontade do Senhor. Emoção, pareceu-me a coisa certa. Todos nós, quando agimos através da emoção, no rompante da emoção, muitas vezes fazemos errado. Falhamos. Por quê? A nossa emoção é falha, né? Nós não somos totalmente equilibrados, santificados para fazer tudo certinho. Nós erramos. Por isso, nós precisamos da direção da Bíblia, da bússola, do parâmetro e da voz do Senhor para que nós tomemos as nossas decisões.
Todos esses critérios que nós falamos aí em cima, eles foram corrompidos pela entrada do pecado no mundo. Então, não tem como você seguir a onda que o mundo está levando. Nós precisamos ir, sim, na contramão do mundo e a favor da palavra de Deus. O que precisamos é de um critério perfeito, que jamais nos aponte a direção errada. E somente a palavra de Deus supre essa necessidade. Somente a palavra de Jesus, ela engloba todos os quesitos para que você tenha uma vida tremendamente abençoada. Somente na palavra de Deus nós encontramos consolo, ajuda, socorro, alívio para as nossas cargas. Salomão disse o seguinte: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Se ela é pura, ela vai trazer isso para as nossas vidas também. O apóstolo Paulo explica que nas escrituras da palavra do Senhor, tudo nela é útil para ensinar, para corrigir e para mostrar como viver. Em 2 Timóteo ele fala isso. Então, tudo na palavra do Senhor contribui para o nosso bem. Nós precisamos dar ouvido a essa palavra. A decisão mais importante que você pode tomar hoje é estabelecer o que exercerá a autoridade máxima na minha e na sua vida. Qual decisão você vai tomar? Você vai na mão do mundo ou você vai na mão da palavra do Senhor? Eu prefiro ir a favor da palavra de Deus, amém? Decida que, independentemente de cultura, tradição, razão ou emoção, você escolhe a Bíblia, né? Você precisa escolher como autoridade definitiva da sua vida. Determine que quando Deus lhe mandar fazer alguma coisa, você confiará em sua palavra e seguirá em frente. Quer a ordem faça sentido, quer não faça. Muitas vezes a gente fala: Senhor, mas o Senhor quer que eu faça isso mesmo? Não faz sentido nenhum para mim. Mas faz todo sentido para o Senhor, faz todo sentido para o reino, faz todo sentido para a tua vida, para o propósito que Ele te formou. Por isso, às vezes, nós temos que ir contra nossos desejos, nossa carne. Porque a nossa carne, às vezes, quer falar mais alto, mas nós precisamos dar ouvido à palavra do Senhor, amém? Independente de sua vontade, Paulo afirmou que: creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Ele fala isso na palavra dele, quando ele está explanando para os outros discípulos. Olha, pode ter acontecido todas as coisas, mas eu creio tudo que está no livro. Eu sou aquele que anda com os do caminho. Todo mundo sabe, né, quem é do caminho, né? O pessoal do CTVIP já sabe, né, que nós somos do caminho, nós somos de Jesus, amém? Então, ele falou: olha, eu creio tudo que está escrito. E é isso que nós temos que ter, irmãos. Convicção na palavra de Deus. Crer firmemente nessa palavra e que ela vai contribuir para nossas vidas. Amém? Para ser transformado pela verdade, assimile todos os ensinamentos da palavra de Deus. Primeiro, a gente precisa aceitar essa autoridade sobre as nossas vidas. E agora a gente precisa assimilar, adquirir, acumular todos esses ensinamentos. Não basta a gente acreditar na Bíblia, nós devemos impregnar nossa mente de seus ensinamentos, de forma que o Espírito Santo possa nos transformar com a verdade. Eu vou falar aqui 5 maneiras de você fazer isso, de você encher a sua vida e a sua mente da palavra do Senhor. Primeiro, você deve receber a palavra de Deus. Você recebe a palavra de Deus quando a ouve e a aceita sem reservas. Muitas vezes, a gente está ouvindo a palavra de Deus e aí você fala assim, ela vem de encontro a você. E aí você fala assim: essa palavra não é para mim não. Quando você pensar isso, peça para o Senhor: Senhor, me ajude. Eu preciso dar crédito a essa palavra, eu preciso ouvir. Porque a nossa carne, ela tem a tendência de rejeitar as coisas de Deus, né? Então, aceite sem reservas a palavra do Senhor. Abra sua mente, o seu coração. Não tenha barreiras. Você fala assim: ixi, mas isso não serve para mim não. Eu já estou bem nessa área. Não, quando a gente acha que a gente é forte, é aí que nós estamos fracos.
Nós precisamos aceitar sem reservas a palavra do Senhor. Nossa receptividade determina se a palavra de Deus irá ou não criar raízes em nossa vida e dar frutos. Então, se eu estou com a minha mente aberta, o meu coração disposto a aceitar essa palavra, ela vai entrar, ela vai cair em terra boa, ela vai dar frutos. Mas se eu criar uma barreira, irmãos, ela não vai fazer isso. Então, nós temos que receber a palavra de Deus. Tiago 1:21 diz: num espírito humilde, receba de bom grado a palavra que, implantada e arraigada no coração, tem o poder de salvar a sua alma. Num espírito humilde, receba toda a palavra do Senhor. A gente pensa assim, às vezes humildade é porque é pobrezinho. Não, humilde é um espírito humilde quebrantado. Um espírito que aceita a palavra do Senhor, que aceita a correção do Senhor, que aceita os direcionamentos do Senhor. É isso que significa um espírito humilde. Um espírito pronto para ouvir e obedecer. Amém, igreja? Segundo, você deve ler a palavra de Deus. A leitura diária da Bíblia o manterá ao alcance da voz de Deus. Por isso, Deus orientou os reis de Israel a sempre manter por perto uma cópia da lei. Se os reis faziam isso, nós precisamos fazer, queridos. Ter sempre por perto. Hoje é mais fácil, todo mundo tem a Bíblia perto de você. No celular, né, em todos os lugares. Então, mantenha sempre por perto e leia diariamente a palavra do Senhor. E em Deuteronômio 17 diz: ele deverá guardá-la consigo o tempo todo e lê-la todos os dias da sua vida. É todos os dias, irmãos, é uma prática diária. Eu queria falar com vocês a respeito do devocional. Muitas vezes as pessoas não sabem como fazer. E às vezes as pessoas falam assim, mas eu leio todo dia, mas eu não entendo nada. Não consigo guardar nada, eu não sei nada, eu já esqueço. Irmãos, o devocional, ele tem uma prática. A gente precisa aprender o jeitinho certo de fazer. Quando você for se retirar para fazer esse tempo de devocional, primeiramente, ore ao Senhor. Senhor, me ajuda, abre a minha mente, o meu coração, me prepara para entender o que eu vou ler agora. E mesmo que eu não entenda agora, o Senhor me esclareça ao longo do dia. Fala comigo, Senhor. Peça para Ele te instruir. Escolha um texto da Bíblia, leia. Uma vez só? Não. 2, 3 vezes. Leia o trecho, releia. Escolha um versículo que te chamou a atenção, estude esse versículo, separe esse versículo, escreve num papel, põe no destaque do celular e durante o dia você vai remoendo esse versículo, lendo de novo, se tiver oportunidade. No final desse devocional, ore e entregue ao Senhor. Senhor, obrigada por este momento. É o seu momento íntimo com o Senhor, é o seu culto diário. É o seu pequeno culto que você faz ao Senhor. Você quer ouvir um hino? Ouça um hino. Eu, particularmente, não escuto, porque me atrapalha. O hino me desconcentra, porque às vezes eu presto mais atenção no hino do que no que eu estou lendo. Mas se você gostar, escute um hino, ou após escute um hino, louve ao Senhor. É o seu pequeno culto diário, e que nós precisamos ter esse encontro com o Senhor. Eu não tenho tempo, Ana Paula. Eu garanto para você que você não leva 10 minutos. Você não pode acordar 10 minutos mais cedo? Né? 10 minutos você consegue ler um texto. Não precisa ler a Bíblia inteira, irmãos. Leia um capítulo. Se o capítulo for grande, divida em 2 dias. Né? É o esforço que você precisa fazer. Eu estava assistindo uma pregadora falando e ela falou, olha, se você não tiver com vontade, leia. Se você não tiver com vontade, de ora. Se você não tiver com vontade, jejua. Mesmo assim. Por quê? Quando você passa a fazer isso instintivamente, logo vira parte da sua vida. Você fará e não vai sentir. Você fará com vontade, com gosto. Então é importante, mesmo sem ter vontade, você precisa ler. Porque a palavra de Deus, como nós lemos lá em cima, ela é poderosa para curar a sua alma. Amém?
Você deve estudar a palavra de Deus. A diferença entre ler e estudar a Bíblia implica em duas atividades adicionais. Fazer perguntas no texto. Quando você estiver fazendo esse devocional, faça perguntas. Como, por quê, onde e qual é o objetivo. E muito importante, irmãos, quando você fizer o seu devocional, quando você estiver estudando, lendo a palavra do Senhor, como essa palavra se aplica na minha vida hoje? O que essa palavra vai fazer comigo? O que essa palavra eu preciso me enquadrar, ou eu preciso melhorar? São essas perguntas que nós fazemos com que essa palavra fique marcada na nossa mente e que a gente não perca ela e que ela realmente dê frutos mais para frente. Em Tiago 1:25 diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Então, não é somente ler, é ler, observar, não esquecer, né? Ficar remoendo aquele versículo e praticá-lo. Aí você vai ser feliz em tudo que você fizer. Tudo que você colocar as mãos será tremendamente abençoado. Você deve memorizar a palavra de Deus. Se a palavra de Deus é importante, você usará seu tempo para memorizá-la. Quanto tempo nós perdemos, às vezes, no celular, queridos? Hoje em dia está muito fácil, né? A oferta de coisas visuais para nós fazermos é muito grande. E, às vezes, a gente deixa a palavra do Senhor de lado para não memorizar um versículo, para não dar atenção a um texto da Bíblia. Então, é importante a gente perder tempo, entre aspas, né? Gastar o nosso tempo em memorizar a palavra do Senhor. Isso vai ajudar você a resistir à tentação, tomar decisões sábias, reduzir o estresse, ganhar confiança, dar bons conselhos e compartilhar a sua fé. Olha os benefícios que traz quando você memoriza um versículo. Terça-feira nós falamos na célula sobre isso. Não precisa dar endereço, irmãos, mas quando você estiver conversando com alguém, o Espírito Santo vai te mandar um versículo, vai te lembrar de algo que você leu. Não vai te lembrar daquilo que você não leu. Ele vai te lembrar e você vai conseguir compartilhar um pouco de Jesus que há em você com as outras pessoas. Então é importante a gente ter essa atenção à palavra do Senhor. Em Colossenses 3,16 diz: lembre-se do que Cristo ensinou e que suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. Então a gente tem que lembrar do que Cristo ensinou. Como que a gente vai lembrar? Lendo a palavra do Senhor, né? Nós precisamos ler para que a gente se torne sábio, para que a gente enriqueça o nosso vocabulário cristão, para que a gente enriqueça o nosso espiritual. Você deve refletir sobre a palavra de Deus. A Bíblia chama isso de meditação. Meditação é o pensamento concentrado na palavra do Senhor. Não há outro hábito tão eficaz para a transformação de sua vida e para torná-lo mais semelhante a Jesus do que a reflexão diária sobre as Escrituras. Não tem como a palavra de Deus não transformar a sua vida se você não passa tempo meditando nessa palavra. Em Salmo 119 diz: como amo os teus ensinamentos, medito neles o dia inteiro. O rei Davi falou: olha, o dia inteiro eu medito na sua palavra, Senhor. Mas nós, queridos, estamos perdendo esse hábito de ficar meditando na palavra do Senhor, porque as coisas andam muito rápido no dia de hoje. E a gente, às vezes, não tem paciência para ficar lendo, sentar,
como o pastor falou, Bíblia física daqui uns dias será artigo de luxo, porque quase ninguém vai ter mais, né? E nós precisamos cultivar o hábito de ler, estudar, refletir, memorizar, né? Meditar na palavra do Senhor, amém? E isso vai trazer com certeza salvação e vida para a sua alma. Para ser transformado pela verdade, coloque em prática os princípios da palavra de Deus. Nós podemos receber, ler, pesquisar, memorizar, refletir nessa palavra, mas tudo isso será inútil se a gente não colocar essa palavra em prática. Não adianta nada se a gente só ouvir e não fazer o certo. A gente só ouve a palavra, mas continua mentindo. A gente só ouve a palavra, mas continua fazendo coisa errada que a gente fazia quando a gente era do mundo. A gente ouve a palavra todos os dias falando aqui e continua agindo de maneira incorreta na nossa vida. A gente não está vendo, mas Deus vê todas as coisas. Se a gente continua da mesma maneira, a gente não está se aproximando mais de Jesus, né? Aquele modelo perfeito que nós queremos atingir fica longe, irmãos, fica quase invisível. Então, nós precisamos praticar cada dia mais a palavra do Senhor. Precisamos nos tornar praticantes da palavra. E esse é o passo mais difícil, queridos. Por quê? O inimigo luta com intensidade, né, sobre as nossas vidas, mesmo a gente já praticando, né? A gente já estudando, lendo. Ele não importa, o inimigo não se importa se você está ouvindo a palavra do Senhor, né? Ele não liga se você vem a estudos bíblicos, contanto que você não pratique nada que você aprendeu. Ele fica totalmente feliz de você vir aqui, escutar, sair e fazer tudo errado de novo, né? Ele nem se importa de você ouvir. Ah, ela está ouvindo, mas eu sei que a mente dela está vagando. Ela não está nem prestando atenção, ela não está aprendendo nada. É isso que eu quero. Não, a gente tem que lutar contra isso, né? E não pratique nada. Sem a prática de estudo bíblico, é inútil, né? Jesus disse: portanto, quem ouve estas minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus também destacou que as bênçãos que provêm da obediência à verdade, mas não apenas por conhecê-la, mas por praticá-las também. Não adianta você só conhecer a verdade, né? O mancebo rico falou o que para Jesus? Senhor, eu conheço todas as leis, eu sigo tudo. Aí Jesus falou, então agora está na hora de você agir, né? Então dá todos os seus bens aos pobres, vem e segue-me. E ele conseguiu fazer, irmãos, colocar em prática? Ele não conseguiu, né? Porque de certo era muito rico. E nós precisamos também colocar em prática todas as palavras do Senhor. João 13:17 diz assim: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se a praticarem. Esse texto de João 13, ele fala muito sobre o amor. Ele lava os pés de Jesus e ensina como deve ser o seu e o meu tratar com outros irmãos, né? Como deve ser a relação de humildade. Ele fala, olha, agora que vocês conhecem tudo isso, vocês serão felizes se vocês praticarem. É nós, irmãos. Nós seremos felizes se nós praticarmos todos os princípios contidos na palavra do Senhor. Não tem como a gente só ouvir e não praticar, irmãos. Nós precisamos cada vez mais. Em alguns momentos, praticar os princípios da palavra do Senhor poderá ser muito difícil e até mesmo doloroso. Porque a palavra do Senhor confronta os nossos erros, irmãos. Confronta os nossos pecados. A verdade liberta, mas no começo a gente se sente mal, a gente se sente ruim, miserável. Por que eu peco? Por que eu erro? E eu não consigo sair disso. A gente se sente num fundo de poço quando a gente é confrontado com a verdade e a gente não consegue atingir essa verdade. Mas a palavra de Deus expõe as nossas modificações, aponta as nossas falhas, repreende o nosso pecado, mas para que nós sejamos transformados.
Amém? E que a gente consiga, né, quando a gente for afrontado com o nosso erro, com o nosso pecado, a gente consiga dar crédito à palavra do Senhor, né, e andar no caminho dele, para que a gente siga feliz no caminho do Senhor. Toda aplicação deve envolver tanto o seu relacionamento com Deus, quanto o seu caráter. A gente tem que tratar o nosso caráter, né? Mudar tudo aquilo que está errado dentro do nosso coração. Tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Coisas que a gente já falou aqui, que ninguém sabe, mas o nosso Deus conhece o nosso íntimo e sabe do que nós precisamos, né? E a palavra de Deus diz assim, que muito antes de nós pedirmos, Ele já sabia daquilo que nós precisávamos. Então, nós precisamos aplicar essa palavra em nosso coração, esses princípios, para que a gente viva melhor. Por isso, eu gostaria que você pensasse um pouco sobre uma questão. O que Deus já lhe pediu por meio da palavra que você ainda não começou a fazer? O que Deus apontou na sua mente, no seu coração, que você ainda não começou a praticar? Qual palavra que te afrontou e você falou assim, isso aí não é para mim não. Não, eu já estou melhor que isso, eu já passei dessa fase. Não, queridos. Todo dia é dia de melhorar e aprender na palavra do Senhor, de melhorar e aprender no caminho do Senhor. A palavra de Deus é a verdade, e somente essa verdade é capaz de transformar a nossa vida por completo. Como eu falei, todos nós estamos no caminho, todos nós estamos em busca desse modelo Jesus, de alcançá-lo, mas sozinho a gente não consegue, irmãos. E às vezes só vindo aqui, escutando e não praticando, não adianta nada, né? Às vezes só lendo em casa e não pondo em prática o que você leu também não adianta nada. Irmãos, não é postar o versículo não dá pago igual na academia não, viu? Todo mundo faz academia e posta, tá pago. Não é só ler o versículo, postou e falou assim, agora já li. Não, queridos, é ler, internalizar aquele versículo e fazer dele o seu alimento diário. A Bíblia não é um livro de autoajuda, mas de ajuda do alto. É muito famoso hoje, os pessoal estão colocando, né, livros que te ajudam a viver melhor, a ganhar dinheiro, a emagrecer, fazer isso, fazer aquilo. Não. A Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor nos ajuda, e é uma ajuda potente, eficaz. Então, a Bíblia é um livro para que nós tenhamos o maior zelo, o maior amor. Se você deseja ser transformado pela palavra de Deus, então você deve seguir essas atitudes no seu dia a dia. Aceitar a autoridade da palavra de Deus, assimilar todos os ensinamentos desta palavra e colocar em prática todos os ensinamentos da palavra do Senhor, irmãos. É 3 passos, não é difícil aos olhos, mas quando você vai fazer é penoso, mas o Senhor dará recompensa a todos nós, amém? Que nós possamos ficar firmes nessa palavra. A palavra de Deus nos garante um futuro eterno. Esse é o nosso foco, queridos, um futuro eterno na presença do Senhor, amém? Que Deus possa continuar falando aos corações, em nome de Jesus.